O que a Bíblia diz sobre o perdão, parte 9. Hoje nós vamos terminar de falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, no que diz sobre o perdão. Na verdade, muitas passagens da Bíblia falam sobre o perdão, sem falar sobre o perdão. A gente está vendo vários textos, por exemplo, que não tem mencionado a palavra perdão, mas tem tudo a ver com perdão. Por exemplo, essa que a gente vai ler agora, que é Colossenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha o que Paulo diz para a igreja. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ora a Deus com gratidão pelaquela igreja, por aqueles irmãos. Por quê? Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Então ele agradece a Deus porque eles acreditam em Jesus e porque eles amam todo o povo de Deus. Eles amam uns aos outros, eles se amam. Eles não têm brigas, queixas, conflitos não resolvidos. Eles se amam, eles se perdoam. Tem como amar os irmãos sem perdoar os irmãos? Não tem. Se você não perdoa, você não ama os irmãos. Mas aquela igreja, Paulo estava elogiando ela porque ela amava os seus irmãos. E deviam progredir nisso cada vez mais, né? Perdoando sempre que tivesse alguma ofensa, alguma queixa. Olha o que ele fala mais. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, quando eles ouviram falar de Jesus, que Jesus morreu por eles, que Jesus abriu a porta do céu para eles, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Eles ouviram falar que a porta do céu estava aberta para eles, que através do sangue de Jesus eles eram perdoados, que através do sangue de Jesus eles poderiam ter acesso a Deus e teriam uma vida eterna pela frente. Eles ouviram falar da esperança que o Evangelho traz. Essa é a esperança do Evangelho. É uma esperança espiritual, uma esperança no céu. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Então a fé que eles tinham em Jesus estava baseada no que eles esperavam, na vida eterna, no tesouro que tinham para eles no céu, que Deus deu para eles, de graça. E o amor que eles tinham uns pelos outros também era baseado nisso. Eles se amavam, se perdoavam, deveriam se amar e se perdoar, porque eles tinham uma herança no céu, eles iam viver no céu para sempre juntos. Eles foram perdoados de seus pecados, eles teriam um futuro muito alegre pela frente. Por que não perdoar? Por que não deixar as ofensas para trás? Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. A notícia do Evangelho se espalha e frutifica e traz muito resultado na vida das pessoas e transforma a vida das pessoas. Pessoas que antes não perdoavam, agora perdoam. Pessoas que não amavam, agora amam. Pessoas que não acreditavam em Jesus, viviam de qualquer jeito, agora vivem para Jesus, creem nele, obedecem a ele. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Então essa transformação de vida aconteceu com a igreja lá em Colossos, a cidade de Colossos. Eles conheceram a graça de Deus, o que Deus fez por eles, como Deus perdoou eles, perdoou todos os pecados deles. Deus não quis cobrar os pecados deles, não quis fazer eles pagarem pelos pecados deles, como muitas vezes nós fazemos quando não perdoamos. Deus não fez isso. Deus ele foi gracioso, ele perdoou os pecados, ele não cobrou a dívida. E isso foi o que a gente recebeu. Né? E tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, que foi o mensageiro que levou aquela mensagem do Evangelho para eles. Nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Então foi o próprio Epáfras que pregou o Evangelho para eles, que contou para Paulo, olha, eles amam uns aos outros. E esse amor veio do Espírito Santo. E esse amor é o que capacita eles a perdoarem uns aos outros e manterem esse amor, essa paz, essa união entre eles. Então, o que esse texto nos ensina? Resumindo, que a mensagem do Evangelho, a salvação de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, como já foi falado várias vezes aqui nesses vídeos, é o que nos motiva a perdoar, a amar uns aos outros. A esperança que temos no céu, Deus ele fez tudo por nós, ele nos perdoou, ele nos deu tudo. Como que a gente vai poder ficar segurando, né, querendo cobrar a dívida do outro, que o outro fez para mim de mal,
que o outro fez isso comigo, me olhou com cara feia, falou isso para mim, fez isso comigo, me traiu. Poxa, mas se Deus nos perdoou todos os nossos pecados, Ele deu pra gente um tesouro no céu, uma herança. O que eu vou ficar pegado nessas coisas aqui? Eu tenho que perdoar, eu tenho que ser gracioso como Deus foi. E aí eu vou amar uns aos outros, né? Eu vou olhando para Jesus, olhando para o céu, eu perdoo todos os pecados das pessoas contra mim. Eu não fico querendo cobrar. Eu entrego para Deus. Eu já recebi tudo, não preciso mais ficar cobrando as dívidas dos outros. Eu já recebi um tesouro muito grande. Então, a mensagem do Evangelho é que é poderosa para nos salvar, poderosa para transformar a nossa vida. Se você não consegue perdoar, provavelmente você precisa entender essa graça de Deus, precisa conhecer essa mensagem do Evangelho, porque só assim você vai poder ser livre para poder perdoar. Porque somente aqueles que creem no Evangelho são verdadeiramente livres, como Jesus disse. Aqueles a quem Ele libertar vão ser livres, para aí sim viver para Deus, viver obedecendo a Ele, amando os irmãos e perdoando. Que Deus te abençoe, continue comigo, que nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outros textos fora de Colossenses que falam sobre perdão, de forma mais específica, que tem vários textos que falam sobre isso. Aproveite e aprenda bastante sobre esse assunto. Jesus falou muito sobre isso, e também os apóstolos que falaram sobre o perdão também, seguindo o exemplo de Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe. Perdoe!